De volta aqui ao Jornal da CBN. Uma das situações aí mais tensas nesse final de semana, em torno da guerra no Oriente Médio, se deu com a derrubada de um avião americano e o resgate por um dos pilotos. Nós sabemos, né, que nesse jogo das guerras, você ter um refém de um outro exército, de uma outra força armada, é uma arma muito importante, é uma moeda de troca muito importante para pressionar nas negociações, etc. e tal. Então, por isso, quando o avião foi abatido, a busca por esse piloto foi gigantesca, tanto por parte do Irã como por parte dos Estados Unidos. A reportagem do jornal New York Times fala sobre esta operação, uma operação militar cercada de tensão, silêncio e decisões de alto risco. Diz a reportagem, foi essa operação que marcou os bastidores de uma missão americana no Irã. O caça dos Estados Unidos foi abatido no território iraniano, os 2 tripulantes conseguiram se ejetar, segundos antes da queda, o piloto foi resgatado em cerca de 6 horas, já o oficial responsável pelos sistemas de armas desapareceu e passou a ser o centro de uma corrida contra o tempo. Sozinho, ferido e em território hostil, ele precisou colocar em prática o treinamento básico de sobrevivência. Evitar contato, se esconder e aguardar o resgate. Enquanto isso, forças americanas mobilizavam aviões, drones e tropas especiais para encontrá-lo. Do outro lado, equipes iranianas também iniciavam buscas. Para o Irã, capturar o militar poderia representar uma vantagem estratégica. Para os Estados Unidos, resgatá-lo era mais do que uma operação, era um compromisso. A localização só foi possível graças a um transmissor que o militar carregava. Mesmo assim, o sinal era usado com cautela para não revelar sua posição ao inimigo. A CIA entrou em cena como estratégia de desinformação, espalhou a notícia de que o aviador já havia sido resgatado por terra. A intenção era desviar a atenção das forças iranianas. E isso funcionou parcialmente. Houve confusão, mas as buscas continuaram intensas. Com a confirmação de que o militar estava sozinho, uma operação de resgate foi organizada. À noite, helicópteros com forças especiais avançaram até uma região montanhosa. Bombardeios iluminaram o céu enquanto os comandos se aproximavam. E do esconderijo, o próprio militar indicava pontos onde havia movimentação inimiga. O resgate, então, foi concluído. Mas o retorno ainda reservava obstáculos. Aviões que fariam a retirada ficaram presos na areia de uma pista improvisada e foi preciso acionar aeronaves de substituição. Horas depois, a missão terminou com sucesso. O militar foi retirado do Irã com vida, ferido, mas fora de perigo. Nenhum soldado americano morreu na operação. O episódio expõe aí toda a complexidade das ações militares em territórios hostis e revela, ao mesmo tempo, uma regra não escrita que move esse tipo de operação, ou seja, ninguém fica para trás numa situação como essa. Essas informações que eu trouxe para você são todas da reportagem do New York Times. E por falar em conflito no Oriente Médio, a Marcela Marcos, aqui de São Paulo, monitora este noticiário internacional, tem atualizações da guerra pra gente. Diga lá, Marcela. Marcela, várias explosões atingiram hoje o complexo petroquímico de South Pars, no Irã, segundo a agência de notícias iraniana Fars. O governo israelense afirmou que tem atacado aí a região. Esse complexo de produção de gás já tinha sido alvo de Israel há 2 semanas, em um ataque que os próprios Estados Unidos já condenaram depois. Na ocasião, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que tinha ordenado que Israel não atacasse mais as usinas. Também hoje, o ministro da Defesa de Israel, o Israel Katz, disse que o exército israelense foi instruído a bombardear infraestruturas nacionais do Irã. Portanto, tem as informações a respeito desse ataque. E aí a gente monitora, claro, o preço referência do barril de petróleo que atingiu hoje os $110 depois da ameaça feita pelo presidente Trump contra o Irã no fim de semana. O preço do Brent inicialmente subiu 1,6%, ficou ali um pouco acima dos $110 o barril,
antes de recuar ligeiramente durante as negociações da manhã na Ásia. Esse aumento ocorreu depois que Trump ameaçou atacar pontes e usinas de energia iranianas caso o país não interrompa ataques contra navios que tentam cruzar o Estreito de Hormuz. Estou de olho, inclusive, neste momento, para atualizar em tempo real para vocês. Tem uma queda agora de 0,65% no preço do petróleo Brent, neste momento a $108, portanto. Então, chegou a 110, agora em 108, e as principais bolsas de valores asiáticas registraram altas hoje. O índice Nikkei do Japão subiu 1,6%, enquanto o índice Kospi da Coreia do Sul teve alta de 0,9%. Trump, então, para contextualizar nossos ouvintes, ameaça fazer uma nova grande onda de ataques ao Irã amanhã, caso o Estreito de Hormuz não seja reaberto. O Irã classificou esse ultimato como uma ameaça desesperada, nervosa e estúpida. Em uma postagem que tinha vários palavrões, né, que ocorreu ontem, que foi feita ontem na rede social de Trump, a Truth Social, ele mencionou ataques à infraestrutura civil, disse que o Irã viverá no inferno se a importante rota marítima não for aberta. Depois ele fez uma nova publicação e escreveu: terça-feira, portanto amanhã, às 8 da noite, horário do leste dos Estados Unidos, corresponde às 3h30 da manhã de quarta-feira no horário de Teherã. E aí não está claro a que ele se refere nessa segunda publicação nas redes sociais. Trump tinha estipulado, aliás, um prazo até o dia 6 de abril para que o Irã fechasse um acordo. Mas o próprio presidente dos Estados Unidos já adiou por diversas vezes prazos que ele mesmo estabeleceu para a reabertura do Estreito de Hormuz. Portanto, a gente está acompanhando essas movimentações em torno da guerra dos conflitos no Oriente Médio, também os preços do petróleo, isso porque Estados Unidos e Irã receberam proposta de cessar-fogo elaborada pelo Paquistão, segundo a agência de notícias Reuters, e é isso que a gente acompanha ao longo desta manhã. Marcela. Muito obrigada, Marcela Marcos, pelas informações. Continua monitorando esse noticiário internacional que tem vários impactos, inclusive aqui no Brasil, né, meu?